Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente com você para compartilharmos algumas ideias muito filosóficas. Em nossa conversa de hoje, vamos fazer algumas reflexões filosóficas acerca do filme Poder Além da Vida, que é baseado no livro Way of the Peaceful Warrior, cujo título em português chama-se O Caminho do Guerreiro Pacífico, livro lançado em 2006, tanto quanto o filme, lançado no mesmo ano. Esse filme vai narrar a história de Dan Millman, não do autor, ou seja, não é um filme autobiográfico, mas sim um filme que vai falar sobre Dan Millman, que é um personagem interpretado por Scott Mekiovics, e também tem a participação do Nick Nolte. É um filme bastante filosófico, bastante profundo, que narra a história de um personagem, de um ser humano bastante impetuoso, bastante dedicado à sua profissão, ao seu ofício, à sua vocação, que é a ginástica, porém que tem uma série de questões internas a se resolver. Ou seja, o filme tem muito a ver com a nossa vida de um modo geral, porque todos nós temos uma série de questões internas para resolvermos e vivermos melhor no mundo em que estamos vivendo. Portanto, é um filme bastante profundo. Nós vamos falar também de várias cenas, ou seja, haverá spoilers. Não vamos avaliar o filme do ponto de vista técnico ou cênico, não é essa a nossa ideia, como lembramos sempre, mas sim falar do aspecto profundo que ele traz em termos de ensinamentos de vida, em termos de reflexões e de algo que a gente pode levar também para as nossas vidas. Como é praxe, José Roberto, eu gostaria que você fizesse a sua famosa sinopse em relação ao filme, qual é a sua história, os personagens e o que nós vamos esperar desse filme Poder Além da Vida e o que nós vamos conversar também ao longo do nosso podcast de hoje em relação a esse filme. É isso mesmo, Danilo. O Dan é um ginasta, né? Dan Millman, e ele é excepcional. Tanto que no seu exercício ele acaba esnobando a todos e acaba sendo muito abusado com tudo à sua volta, tendo um estilo de vida bastante autodestrutivo, até em termos assim de sua saúde a longo prazo. Tudo isso acaba tornando ele uma pessoa bastante insuportável. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pequeno problema, né? Que ele não consegue dormir à noite e muitas vezes ele sai para caminhar e justamente numa dessas caminhadas, tipo às 3 ou 4 horas da manhã, ele acaba encontrando o senhor que ele depois vai chamar de Sócrates, que ele chama-lhe a atenção, porque num determinado momento ele está olhando para ele, e no outro momento ele está em cima do telhado da oficina em que ele trabalha. E ele quer saber a todo custo como é que, com tanta rapidez, né, ele como um ginasta, ele tem essa preocupação de fazer um movimento tão rápido que ele mal percebeu. A vida do Dan basicamente é a ginástica, e ele não consegue nem mesmo pensar em viver sem ela. E ao mesmo tempo, né, que o Sócrates, conforme ele vai conhecendo, se aproximando, o irrita, ele também vai se tornando cada vez mais, chama-lhe a atenção aquela figura muito franca e ao mesmo tempo muito simples e desconcertadora nas suas perguntas, na forma como o encara nas suas inquietações, fazendo-o perceber, né, que ele que pretende saber muita coisa acaba não tendo conhecimento profundo de nada. Em algum momento, o Sócrates começa a treiná-lo. Não como o Dan espera, né? Lhe fornecendo técnicas, mas o orientando a ser menos impaciente, até mesmo a se alimentar melhor, com um pouco mais de qualidade, devagar, e a apreciar o lugar onde ele está, e até mesmo a conhecer um pouco melhor os seus amigos, as pessoas que convivem com ele. Enfim, ele acaba indo pouco a pouco conhecendo as inseguranças de seus amigos, né? E ele acaba sofrendo um acidente que acaba fazendo encarar aquilo que ele mais temia, né? Que é talvez não poder mais se dedicar ao exercício da ginástica. Mas pouco a pouco ele vai tomando contato com os seus erros. É uma jornada bastante interessante, né? Porque, como você mesmo colocou, vaidoso, arrogante, prepotente, diante de uma situação tão dramática, diante da orientação do seu amigo Sócrates, né?
ele vai confessando para si mesmo os seus erros, os seus medos, o modo pouco cortês como ele trata os seus amigos, as pessoas que convivem com ele, e o seu pensamento, né, a sua forma de pensar vai se modificando, ele vai querendo aprender mais a respeito da sua própria vida, a respeito das coisas com esse personagem Sócrates. Quando finalmente Sócrates, né, o convence a voltar à ginástica, ele que já tinha meio que desistido disso, né, por conta do seu acidente e do estado lastimável que ficaram suas pernas, Sócrates acaba então lhe dando essa sugestão: volte para a ginástica. E ele, com muito custo, acaba abraçando essa ideia, acaba tendo que retornar o seu treinamento desde os níveis iniciais, desde o zero, mas a gente já percebe que é um Dan Millman muito diferente. Inclusive, uma das últimas cenas do filme é justamente ele buscando transmitir aquilo que ele aprendeu, da maneira como ele aprendeu, para um jovem amigo seu que está participando de uma competição muito importante, assim como ele também. Enquanto você fazia a sua descrição sobre o perfil do Dan, quando você relata essa questão de ser um atleta de excelência, é curioso fazer um paralelo porque ele é muito bom no que ele faz, ele é muito vaidoso também e muito arrogante, tem uma postura bastante antipática, não é? E isso o leva à depressão, porque ao mesmo tempo que ele é muito bom no que ele faz, ele tem uma postura de arrogância em relação a todos que o cercam. E isso é curioso porque justamente dessa postura dele nasce a relação com Sócrates, ou seja, ele tem uma série de questões interiores, porque ele sabe que o comportamento no íntimo dele é errado e que ele precisa ser um ser humano melhor. Isso o leva a correr à noite, porque traz uma depressão para ele precisa enfrentar os fantasmas internos que ele tem, a falta de sono, os pesadelos, enfim. E quando ele conhece Sócrates num posto de gasolina, gera-se aí uma relação muito profunda que vai mudar totalmente a vida dele dali em diante. Porque o Sócrates o instiga a refletir, coloca várias questões que ele não havia pensado antes sobre a sua própria vida, e uma delas é naquela cena, por exemplo, onde ele diz assim: olha, você tem tanto equilíbrio assim, você consegue ficar nessa posição? E ele fica numa posição, e o Dan observa e fala: lógico que eu consigo ficar. Porém, ele fica na mesa por um tempo e o Sócrates, trabalhando ao longe, percebe que ele cai da mesa porque não consegue se sustentar. Ou seja, ele não tem domínio do corpo. Logo, não tem domínio da mente também. E esse primeiro confronto é interessante porque instiga a que o Dan continue aprendendo com ele, querendo saber quem que é essa pessoa misteriosa que é o Sócrates. Ou seja, um nome bastante curioso porque Sócrates foi um grande filósofo. E daí deriva uma série de aprendizados. Eu gostaria que você falasse dessa relação da vida do Dan em diante, após esse processo, e o que nós podemos aprender também com essa relação que eles têm no filme. Danilo, ao mesmo tempo, né, a gente vê o seguinte, né, o Dan Millman, ele é bastante habilidoso naquilo que ele faz, né, e essa habilidade acaba gerando nele uma vaidade, uma arrogância, digamos assim, fruto do seu próprio caráter juvenil, mas também fruto da sociedade onde ele vive, né, onde nós vivemos, na verdade. Então, realmente, né, ele é muito instigado por essa questão de competitividade, tanto que ele pertence ao time de Berkeley, né, mas está treinando para um campeonato nacional que logo, logo irá acontecer. Né, e ele tem ciência, realmente, do quanto ele é habilidoso. Tanto que um dos seus colegas, né, quando ele é advertido pelo seu treinador de que está se excedendo, treinando, tentando fazer ali no ginásio uma manobra bastante arriscada à sua vida, né? O colega comenta para o outro assim: mas por que ele está tentando fazer essa manobra se o nosso treinador disse que ela é perigosa? E esse amigo responde para esse que faz a pergunta, né? Porque ninguém até hoje conseguiu. Ele acha que se conseguir ele vai ser o Senhor dos Anéis. Mas é isso mesmo que você coloca, né? Apesar de ser muito habilidoso, ter um prestígio pelo seu sucesso com as mulheres, por exemplo, né? Ele não consegue dormir à noite. E numa dessas saídas ele acaba indo até o posto de gasolina onde trabalha esse personagem, como você disse, bastante instigante, bastante, como é que se diz aí na gíria, né? Na dele, e por isso, justamente por isso, vai chamando pouco a pouco a atenção de Dan, até porque Dan o vê realizando uma manobra, um movimento muito rápido, e ele, como ginasta, ele tem interesse em movimentos rápidos para ser cada vez melhor, para subir cada vez mais alto nas barras ou nas argolas que ele pratica como ginasta.
E só um adendo, José Roberto, é curioso observar o interesse pessoal e bastante egoísta do Dan, porque ele se vincula ao Sócrates após ir à loja de conveniências, ele o vê atendendo um pessoal junto à bomba de gasolina, e logo depois ele vê rapidamente o Sócrates na laje dessa loja de conveniências, ou seja, como ele mudou da parte inferior para a parte superior tão rapidamente. E ele, como ginasta, quer muito bem saber como ele fez esse movimento, porque o interessa. Então não há um interesse aí humano de conhecer, de aprender com ele, no sentido humano do termo, mas sim um primeiro interesse bastante egoísta e mesquinho da parte do Dan. Isso é importante de ressaltar também, né? É lógico, é lógico. É dentro da visão dele, né, do que ele considera útil naquele momento. Tanto que alguns encontros anteriores, né, o Sócrates pergunta para ele, você sabe o que é conhecimento? Ele dá a resposta dele, né, e o próprio Sócrates responde, olha, conhecimento não é o mesmo que sabedoria. E qual é a diferença, pergunta Dan. Bom, você sabe limpar o para-brisa? É lógico que eu sei. Sabedoria é fazê-lo. Aí joga o pano na mão dele, né, e o faz ir para a prática. Porque é isso mesmo, né? O Dan tem conhecimento, né? Ele tem técnica, mas ele não tem uma visão prática do que fazer, como colocar esse conhecimento na sua vida, né? Mais para frente, então, nós vamos ver, a gente vai percebendo que pouco a pouco é isso mesmo, a sua visão de juventude, né? A competitividade na qual ele é incentivado, vai fazer um papel muito marcante na sua vida. Vai, inclusive, criando problema para com os seus amigos, né, que a gente também vai percebendo conforme a gente vai acompanhando a relação dele com os amigos, as pessoas que o cercam, que é uma relação bastante superficial. Né? As pessoas fazem de conta, mantêm a aparência de que o aceitam, e ele também tem essa relação para com eles, né? Tanto que ele tem um conflito com um dos seus amigos justamente porque acaba se aproximando da namorada do outro, né? Sem o menor respeito, sem a menor consideração pelos sentimentos do seu amigo. Bom, mas algo muito interessante no Dan é que ele é consumido por esse desejo de superar-se a si mesmo. E justamente isso, ele não faz isso por si mesmo, né? Ele faz isso por uma questão de querer ganhar medalhas, querer se sobressair, querer se mostrar melhor que os seus competidores. E precisamente, você pegou muito bem, né? A aproximação dele para com Sócrates é justamente para melhorar a sua técnica, para ser cada vez melhor, que é, digamos assim, uma tônica que nós vemos muito na nossa sociedade, no nosso mundo atual, né? E há outro aspecto muito importante no filme que é a questão mental. Ou seja, o Dan ele é muito racional, ele é muito crítico, ele é bastante vaidoso, como nós já falamos no início do podcast, porque ele tem facilidade com tudo, com as mulheres, se relaciona facilmente com elas, e isso inclusive tem uma afetação moral, porque ele tem problemas com o amigo dele em função disso. E é curioso porque isso vai afetando a sua própria forma de viver, porque a imoralidade traz problemas para o ser humano, sem sombra de dúvidas, quer ele saiba, quer ele não saiba. E naturalmente que as nossas ações derivam do nosso pensamento, surgem do nosso pensamento, porque pensando de maneira pura, nobre e valorosa, consequentemente a gente vai se esforçar por agir da mesma maneira, e isso implica coerência. Então esse aspecto mental, essa crítica toda que o Dan tem em relação a tudo, porque tudo ele questiona, tudo ele quer se colocar de maneira oponente às ideias do Sócrates, então num dado momento, numa cena que é bem elucidativa em relação a esse aspecto mental que o Dan tem. Bom, a cena se dá no campus da faculdade onde o Dan estuda. Ele queria falar com o Sócrates vai até o local e lá o Dan diz que está tendo muitos pensamentos, que quer ter um controle sobre os pensamentos ou que quer esvaziar a mente, digamos assim. E o Sócrates diz, ok, eles vão até uma ponte, né, onde tem um lago dentro do campus da faculdade aonde o Dan estuda e lá o Sócrates pega ele pela calça e joga no lago. Ele fica enfurecido, o Sócrates sai caminhando e o Dan vai correndo atrás dele ou andando mais rápido atrás dele e diz, você ficou louco? Por que você fez isso? Ele diz, olha, você não queria esvaziar a mente, eu queria se liberar dos pensamentos, digamos assim. Não são exatamente essas as palavras, mas em linhas gerais é isso que ele quer dizer para o Dan. E o Dan diz, sim, mas não precisava ter feito o que fez. Por que me jogar no lago? E o Sócrates diz, olha, o que você pensou enquanto caía?
E ele diz, nada. Bom, está aí o ensinamento. Ele esvaziou a mente. Pegando uma analogia bem prática, para a gente não pensar que isso é, como se diz hoje, uma viagem na maionese. Quando a gente fica pensando muito num problema de maneira linear, de maneira horizontal, ou como se diz também, com pensamentos circulares, a gente não consegue resolver as coisas. Agora, quando a gente para e reflete profundamente, respira, a gente obtém a resposta, porque a gente está buscando isso dentro de nós próprios. Então essa cena é muito filosófica, eu gostaria que você falasse dela, e também de outras cenas que têm a ver com essa ideia do aspecto mental crítico que o Dan tem e que nós também muitas das vezes temos e não temos consciência disso. O filme, né, Danilo, ele é um filme de relativo sucesso, junto com muitos outros. A gente já falou aqui sobre Star Wars, né, onde nós temos um jovem, né, que é o Luke Skywalker, que também acaba encontrando alguém mais experiente, o Obi-Wan Kenobi, e acaba aprendendo assim as primeiras lições de quem é ele, qual a sua missão, né, qual a sua origem, qual a sua história. E depois, então, Luke Skywalker, né, ele tem o seu contato com o mestre Yoda, que aí sim vai desenvolver aquilo que ele já tem natural, né, que é uma canalização da força. Agora ele não só, com o mestre Yoda, Luke não só canaliza a força, como ele a domina. E aqui a gente vê isso que está presente não só em filmes e livros modernos, mas também em toda a tradição, porque a história, a mitologia grega nos mostra um Hércules que, tendo cometido alguns erros, né, inclusive tendo sido tomado pela loucura enviada pelos deuses, né, acaba matando os seus filhos, a sua esposa, e sob a orientação da deusa Hera, né, ele vai superando os seus trabalhos, e ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo o seu poder de ser Hércules, né, filho de um deus e de uma mortal, fazendo realçar cada vez mais o seu lado divino, ele vai, digamos assim, limpando na ação, né, as suas próprias nódoas, a sua própria sujeira, e também vai dando o melhor de si para aquelas comunidades por onde ele vai passando. E ao contrário dos filmes que nós assistimos, né, na antiguidade, mitos como o de Hércules, mitos como o de Ulisses, mitos como o de Jasão, eram elementos bastante formativos, eram exemplos para o ser humano, eram exemplos para os jovens, para os meninos, para as meninas, da trilha que eles tinham que percorrer para ir se livrando, né, para ir se limpando das suas vaidades, porque quando o ser humano cresce com isso, é como se ele crescesse com uma pedra nos seus sapatos, né? Fica difícil caminhar assim, fica difícil realizar aqueles elementos que são próprios da condição humana. Né? A competição é própria do mundo animal, né? Nós vamos perceber os mais fortes perseguindo os mais fracos. No mundo humano é bom nos esportes, né? Por exemplo, numa partida de futebol é bom que haja um time para cá e outro time para lá, né? Isso vai nos atrair a isso vai motivar também as nossas emoções, a nossa torcida. Num campo de futebol, os esportes é necessário. Mas saiu do mundo dos esportes, saiu do campo de treinamento, né? O menos animalesco para o ser humano é uma postura de fraternidade, de humanidade, de generosidade, de abertura. Com isso, ele consegue se aproximar humanamente de outras pessoas, conhecendo-as profundamente e se deixando conhecer. Aí é possível fazer elos com outras pessoas para que aqueles verdadeiros problemas individuais e coletivos possam ser solucionados, possam ser bem encaminhados, né? Isso vai nos gerando uma experiência que faz com que nós sejamos cidadãos conscientes, né? Não simplesmente esperando que os políticos, a política, os demais resolvam os nossos problemas, mas dando pequenos passos, né? Reunindo pequenos esforços, nos reunindo em pequenas comunidades, em pequenos grupos que vão pouco a pouco dando solução para esses problemas. Então nós vemos essa jornada do Dan Millman, né, em outros filmes,
muitos deles nós já comentamos aqui nos nossos podcasts, mas também como uma tradição pedagógica e educativa na Grécia, através dos seus mitos, das mitologias, em Roma também, no Egito, enfim, em todas as sociedades clássicas, né? E digamos que realmente é como você colocou, um dos grandes desafios do ser humano é lidar com a sua mente. Por isso que esses antigos povos, essas antigas culturas, elas não davam tanto valor à formação intelectual do ser humano. Valia muito mais ter poucos conhecimentos, valia muito mais ter, digamos assim, a cabeça com pouco espaço ocupado, desde que, né, esses conhecimentos adquiridos fossem levados à prática. Porque é como o Sócrates demonstra para o Dan, né? Não é o que você sabe, é o que você consegue fazer com o que você sabe, é o que você consegue fazer com o seu conhecimento. Não interessa simplesmente o que você sente, mas o que interessa é o que você consegue demonstrar para outras pessoas para inspirá-las com o seu próprio entusiasmo, com o seu próprio sentimento. Né? Não é só o que você faz, mas é o que você faz orientado pela sua maneira de ver o mundo, pela sua maneira positiva de ver o mundo, pela sua maneira pragmática de ver o mundo, para servir de exemplo ou de modelo para outras pessoas, para outros homens, para outras mulheres, para outros jovens, para que eles também possam colocar a mão na lã e também fazer a sua limpeza do vidro, né? A gente vê muito isso, né, quando o Dan acaba colocando para o Sócrates, né, que o pai dele é rico, que ele consegue ir para a cama com quem ele bem entender, que a faculdade para ele é muito fácil, é moleza, ele é realmente muito inteligente, né? Enfim, ele considera ter todas as respostas. Justamente o que o desconcerta é quando o Sócrates lhe pergunta, mas posso lhe perguntar qualquer coisa? E ele responde que sim. Você é feliz? Poxa, mas o que significa essa espécie de pergunta, né? Porque não é uma pergunta intelectual, né? É uma pergunta que não é uma questão de pensar no que responder, é uma questão de constatar realmente se o seu comportamento, a sua relação com as pessoas que o cercam, estão lhe, digamos assim, lhe suprindo, né? Lhe completando com a plenitude. E aí o Dan pergunta para ele, mas você é alguma espécie de filósofo? Por que você precisa de um? Né? Muito interessante essa pergunta e muito interessante a resposta, porque naturalmente ele, diante dessa questão, essa preocupação com a felicidade, né, essa preocupação com a sua realização, essa sempre foi, digamos assim, a temática relacionada com a filosofia e com os filósofos. Né? Esse uso dos mitos como um elemento educativo sempre foi uma arma muito eficaz dos filósofos, né, para fazer as pessoas refletirem muito além das concepções mentais ou mesmo dos limites do intelectualismo, né? E só complementando essa questão da arrogância dele, que é tanta em alguns momentos do filme, e em uma cena específica, a arrogância do Dan realmente ela extrapola, porque ele diz assim, olha Sócrates, já que você sabe tanto, por que você trabalha num posto de gasolina? É muito importante a gente refletir sobre isso, porque é algo que ocorre até os dias atuais e talvez sempre ocorra na história da humanidade, onde a gente pensa que uma pessoa, por ter um cargo, entre aspas, inferior, ela é inferior a uma outra pessoa que tem um cargo mais destacado e que é melhor remunerada em uma empresa. Bom, essa é uma régua bastante equivocada de medida humana em relação ao seu saldo bancário ou à sua posição social. Ah, sim, é se basear na aparência para tomar decisões, e se isso vira um hábito, né, em algum momento pode se tornar um vício, né, Danilo? E acaba destruindo, assim, boas oportunidades de relações que nós temos, e aí voltamos à questão da formação da mente, né? De alimentar a mente com ideias, que digamos assim, né, não vamos dizer que sejam ideias relacionadas à verdade absoluta, mas que sejam ideias que estejam sempre em harmonia com aquilo que sempre foi ensinado pelos filósofos como o objetivo da vida humana, que é desenvolver valores humanos, né? Competitividade, a gente percebe isso até no reino animal, mas generosidade, bondade,
né? Isso é algo que só o ser humano pode desenvolver de uma maneira consciente, porque sempre tem aquelas analogias com o cão e com o gato que é fiel, é carinhoso com o ser humano, mas isso é, digamos assim, da natureza instintiva desses animais especificamente, não é uma característica de todo o reino animal. Um tigre é selvagem, porque é da sua natureza própria do reino animal. Os animais domésticos, gato, cão, pela sua convivência com o ser humano, né, em milênios, foram desenvolvendo essas características da sua própria caracterização. Mas o ser humano é o único ser na natureza que ele tem que escolher o caminho que ele deve seguir, né? E escolher é uma tarefa da nossa mente. Mas para isso, né, nós temos que levar até a nossa mente os conhecimentos que estejam sempre em harmonia com esse propósito. E a competitividade na nossa sociedade, ela acaba destruindo isso, porque ao invés de colocar o ser humano em confronto consigo próprio, é como você coloca aí, né, com relação ao Dan, o coloca em confronto com o Sócrates. E Sócrates até lhe dá abertura, né, para que ele o confronte abertamente. Ele não é ríspido, ele é muito tolerante, ele é muito generoso, ele é muito compreensivo de que está lidando com, entre aspas, né, psicologicamente, espiritualmente, com uma criança. Coisa que a gente não vê o Dan fazendo com outras pessoas, né? Não um confronto direto, né? Ele os enfrenta sendo arrogante e mostrando que é melhor que eles, mas não de uma maneira muito direta. Então até isso ele está aprendendo com Sócrates, né? E a gente, claro, sentar na nossa cadeira, experimentando a nossa pipoca, a gente tem a oportunidade de, entre aspas, né, nos olharmos no espelho e nos vermos um pouco na arrogância desse personagem. Exatamente, a gente às vezes age da mesma maneira como o Dan age e não nos percebemos disso. E um outro ponto importante no filme que eu gostaria que você falasse são as provas da vida, porque todos nós passamos por provas, às vezes mais conscientes, às vezes menos conscientes, mas a vida nos traz provas como formas de superação, para que a gente cresça como ser humano e não para que a gente se torne pior ser humano. E a prova em excelência do Dan, ou a principal prova, é o acidente que ele sofre. E daí vão decorrer várias cenas e várias experiências que a gente pode viver também, mesmo como espectadores, ou melhor dizendo, mesmo como atores ativos da nossa vida, porque nesse momento, embora não se trate disso abertamente, há uma reflexão filosófica profunda, porque o Sócrates, ele representa esse mestre para ele, é uma figura importantíssima que vai ajudá-lo a passar bem por esse processo de provas, porque ele pensa em desistir da ginástica, ele pensa em se suicidar. E isso na vida real é algo que acontece. Então, há coisas que nós não temos poder sobre elas, como o destino. O Dan não tinha como controlar o acidente. Assim como a gente não pode prever um problema na malha ferroviária, no trem, no metrô, ou algum problema com o ônibus que a gente vai para o trabalho, ou o avião que a gente viaja, enfim. Isso não tem, não há como nós termos poder sobre essas coisas, mas sim como a gente age em relação a elas, como nos ensinam os filósofos estoicos, por exemplo. Então, eu gostaria que você falasse dessas cenas, inclusive a cena do suicídio é muito forte porque o Dan tenta se suicidar, que é uma cena bastante forte no filme, e daí nós podemos extrair uma série de elementos e de experiências para as nossas vidas também. Por isso eu gostaria que você falasse desses aspectos das provas de um modo geral. É sim, Danilo, a gente vê relacionado à tradição oriental, né, principalmente a filosofia de Siddhartha Gautama, que a dor é veículo de consciência. É até interessante que no Ocidente, às vezes, nós intelectualmente, lógico, né? Intelectualmente nós dizemos assim, só se é possível aprender com a dor. Na verdade, a gente pode dizer que a dor é o último recurso que a inteligência da natureza coloca à nossa disposição quando nós nos desviamos tanto do caminho de construção de nós mesmos, né, que a natureza tem que usar esse recurso muito duro. Os gregos tinham a natureza como a mãe terra, né? E a mãe nunca quer mal aos seus filhos, às vezes por pior que eles sejam. E assim é a natureza, a mãe terra para conosco, né? Ela não quer o nosso mal, pelo contrário, ela quer o nosso bem. Por conta dos efeitos que se vão acumulando como fruto da nossa própria ação, né? Muitas vezes nós somos atingidos por circunstâncias bastante duras que acabam nos levando a uma reflexão forçada. E é o que acontece com o Dan. Ao mesmo tempo que nós podemos nos apoiar
Na filosofia oriental, estou pensando aqui agora em Siddhartha Gautama Buda, né, da dor como veículo de consciência, é o que vai levá-lo a parar, né, dessa ânsia de competição, em termos, lógico, né. Muito interessante no filme que a melhoria dele é muito gradual, né, muito humana mesmo, é o que acontece conosco. A gente dá 2 passos para frente, 3 passos para trás, 3 passos para frente, 3 passos para trás, 4 passos para frente, 3 passos para trás, né? Nós somos muito assim. A gente vive sem ritmo, meio que de qualquer maneira. Já quando ele sofre esse acidente, ele acaba ouvindo mais a si mesmo e acaba ouvindo mais ao Sócrates, né? Que desde o começo só lhe queria o bem. Uma outra questão que a gente pode relacionar com a filosofia oriental é justamente essa questão do destino, né, do karma. Era algo que aconteceu com o Dan porque ele já estava preparado para que esse algo acontecesse com ele. É muito interessante esse conceito. Então, realmente, ele vai ter as suas provas, né? Porque ele não tem o conhecimento de nada disso, né, Danilo? Como todos nós, aliás, né? Nosso conhecimento a respeito disso é muito superficial. A gente vê o karma quando o karma está atingindo ao outro, a gente vê a dor como veículo de conhecimento e de ensinamento quando isso está acontecendo com o outro. Dificilmente a gente consegue ver quando está acontecendo conosco. Tanto que é como você colocou, né? Em algum momento o Dan pensa em suicídio. Em algum momento também, né, ele acaba assumindo a guerra interior com ele mesmo, e isso é até representado, né? O Dan contra o seu lado obscuro, né, contra o seu Darth Vader. Exatamente, muito bem observado, José Roberto. Ele vê o seu pior lado nesse momento. Exatamente, né? E ele acaba, na imaginação dele, né, seguro pela mão dessa contraparte, né? Você não é nada sem mim. O que você pensa que está fazendo? Você, sem mim, não é nada. Aí ele se coloca perante Sócrates, né? Sócrates, eu não sei o que fazer. E o Sócrates lhe diz o seguinte: você não sabe o que fazer? Pois muito bem, esta é a primeira percepção do guerreiro. Porque é isso mesmo, né, Danilo? Nessa trilha de autoconhecimento, no momento em que a gente se percebe vazio, não conhece a nós mesmos, a gente está desarmado perante nós mesmos. Então, realmente, é aí que nasce o guerreiro. Na percepção de que ele, perante todas as circunstâncias da vida, ele é muito pequeno. Olha só para mim, hein, Sócrates, eu estou chorando. O que você faz quando não pode realizar o seu destino? Tudo tem um propósito, descubra qual é o seu propósito. E mais à frente, né, ele vai instruindo de que o Dan precisa aprender a ser responsável por suas ações. E ele pergunta para Sócrates: Sócrates, por que você me escolheu? Não se gabe. Foi você quem me escolheu. Né? E mais para frente, uma outra lição que a gente vê Sócrates aplicar a Dan é muito prático, quando ele, num assalto, o comportamento de Sócrates o irrita e também o intriga bastante, porque ele entrega a carteira, os bandidos não tinham se atentado, iam embora, né? Vocês não vão ficar com o relógio? Aí eles entregam o relógio. Olha, as nossas blusas, as nossas roupas são muito boas, né? De tal maneira que eles saem ali só de roupa de baixo. Mas Sócrates, por que você fez isso? Quem tem dificuldades de amar é quem mais precisa de amor. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é agir. E essa cena ela é bem pedagógica, José Roberto, porque nesses diálogos que eles têm, chama muita atenção a maneira como Sócrates pedagogicamente o ensina. Isso lembra bastante, obviamente, que o grande filósofo, o grande sábio Sócrates, não é, que ensinava os seus discípulos também na Grécia clássica. Uma das conversas que eles têm, o Sócrates fala sobre o amor, e ele define o amor, ou ele diz algo mais ou menos como: o amor é você querer bem até para as pessoas que estão mais feridas ou para quem você não gosta. Só que ele defende essa ideia intelectualmente, o Dan, porém na prática não. Tanto é que na cena do assalto fica claro que ele intelectualmente entende o que ele está falando, porém, de maneira prática, ele não tem elemento de base nenhum. Isso é muito importante de ressaltar. Exatamente, exatamente. Simplesmente Sócrates vai lhe demonstrando, né, Danilo, o valor das pequenas coisas da vida, né? Vai lhe demonstrando as grandes coisas da vida e vai ensinando ele a ter valor a essas pequenas coisas. Tanto que você se lembra também, né, daquela cena em que meio sonho, meio devaneio, né, Sócrates o leva até o alto do ginásio em que ele mesmo
pratica, e ele vê o pensamento autodepreciativo dos seus amigos com relação às suas próprias performances, né? Exatamente, eu não posso deixar de comentar, José Roberto, se me permite. Essa cena ela é muito forte e foi muito bem lembrada por você, pois depois do acidente que ocorre com o Dan, ele muda totalmente a sua vida e leva ele a esse momento, ou seja, quando ele está junto com Sócrates, não se sabe se é um devaneio, se é um sonho, se é algo real, mas é uma cena bastante pedagógica, bastante real, no sentido de ensinamentos. Quando eles estão no topo, ali nas estruturas de ferro do ginásio, o Sócrates e o Dan começam a ouvir as conversas daqueles que estão lá embaixo. E eles percebem as críticas em relação ao Dan, o que eles pensam em relação ao Dan, e isso é bastante interessante porque é como se ele se visse de fora. Então é uma cena que ensina muitas coisas. Tanto é que o Dan simboliza nesse momento o aspecto da sua consciência superior vendo de cima as coisas como elas são. Então isso realmente é muito tocante, muito inspirador esse momento. Olha só também, realmente essa questão dele mesmo olhar para si mesmo desde cima, né? Acompanhado de alguém que está se tornando um pouco o seu mestre, né? Uma figura carinhosa para com ele, o tolera, o ensina, tem muita paciência. E eu acho muito interessante esse filme porque ele não demonstra um indivíduo em ascensão contínua, né? Ele ainda persegue o sucesso, mas agora ele quer o sucesso também com um pouco de autorrealização. Ele vai percebendo o seu próprio medo, né? Não vai mostrando um personagem sem medo, né? Um super-herói. Não, ele vai se apercebendo do seu próprio medo, que não pode viver sem ele, que não consegue viver sem ele, que o medo faz parte da nossa condição humana. E o quão pouco valor ele vai dando à sua vida. Tanto que quando ele reencontra, né, os seus amigos no ginásio, querendo agora já se preparar para voltar a treinar, ele se assume perante os seus amigos, né, uma posição bem oposta à arrogância inicial dele. Eu só vim dizer que nem sempre eu fui um bom amigo. E os dois amigos o abraçam, né, o aceitam. Então é isso, ele vai pouco a pouco abrindo o seu coração para Sócrates. Ele quer se entregar a uma vida de serviço, né? Ele quer fazer algo como Sócrates, como você disse, né? No começo ele meio que esnobou Sócrates por trabalhar num posto de gasolina. Agora ele está disposto até a isso. Sócrates, o que eu devo fazer? Volte para a ginástica. Porque é muito interessante, ele é muito bom nisso. De certa maneira, né, se ele usa aquilo que ele faz bem, porque ele tem uma paixão, tirando a arrogância, tirando a vaidade, né, isso também vai contribuir com a sua própria realização. Ele vai poder fazer reflexões a respeito da sua vida com a sua arte, com as argolas, com o cavalo, com a relação com seus amigos, até observando a competição das outras pessoas agora, como a gente mesmo viu, né, de um patamar um pouco mais elevado, né, com uma outra consciência a respeito do que é bom para a sua vida como ser humano e dessa relação para com o mundo que o cerca. Ele não se sente capaz fisicamente, o seu próprio instrutor vai querendo desmotivá-lo, né, dizendo que isso exige muito mais do que atualmente a sua condição lhe permite, e Sócrates o faz ver que o seu acidente é o seu próprio treinamento. Ou seja, Danilo, a dor, os novos limites agora que ele tem, também é o seu treinamento para, não simplesmente a ginástica, né, mas para ir se descobrindo cada vez mais e aprender a fazer boas escolhas. Agora ele está aprendendo a utilizar a sua mente para o que a natureza deu à mente ao ser humano, né? Para o que dizem os gregos, né? Prometeu roubou o fogo dos deuses para entregar ao ser humano, para que o ser humano seja realmente um ser distinto entre todos aqueles da natureza. E aí ele começa o seu treinamento com Sócrates e também com Joy, né, a moça que está sempre junto com ambos. E ele começa a treinar longe de qualquer holofote, às vezes até mesmo à noite, né, às vezes sozinho, indicando até uma conquista de uma individualidade, né, Danilo?
Sem sombra de dúvida, José Roberto. Realmente esse filme ele é bastante inspirador, bastante tocante, porque a história do Dan, independente de ser um ginasta homem ou mulher, ele diz respeito a toda a humanidade, a todo ser humano, porque trata do caminho do guerreiro, o caminho da guerreira, o caminho do herói, da heroína, e o que ele vive no filme, o que ele aprende enquanto ser humano, quanto ele cresce como ser humano diante das provas que ele passa, nos instiga também a agirmos como ele, como esse ser humano que está buscando se melhorar. Por isso eu gostaria que na sua síntese você falasse desses aspectos, porque a experiência humana ela é digna de que se observe em cada aspecto, em cada detalhe. Nós podemos aprender com tudo e com todos, desde que estejamos conscientes do nosso processo que é a vida, que é esse desenvolvimento humano. Portanto, eu gostaria que você, além do que já mencionou durante a nossa conversa nesse podcast, falasse um pouco mais em resumo do que nós vamos, em linhas gerais, aprender com esse filme e como nós podemos também, de alguma forma, aplicar algo disso em nossas vidas também. Perfeito, Danilo. Não é só uma luta que o ser humano tem que enfrentar, é a luta. A gente vai ver isso no mito de Hércules, assim como de uma maneira geral retratado no mito dos heróis de todas as épocas, né? No mito de Gilgamesh, na cultura samurai. Esse desejo do ser humano de se superar e ir descobrindo esse guerreiro interior. Porque a guerra mais importante nós travamos dentro de nós mesmos, né? Às vezes, quando falta essa consciência da guerra interior, ou seja, da guerra contra a nossa arrogância, a nossa vaidade, a nossa falta de consciência, a nossa falta de conhecimento, aí sim a gente quer competir com pessoas fora de nós. E sempre vai nos faltar uma parte, né? E a parte mais importante. Nós vamos ver isso nos ensinos de Sócrates, não esse Sócrates, né, o Sócrates original, assim como também vamos perceber essa preocupação em Platão, em toda a sua filosofia, a respeito dos arquétipos, a respeito da educação, a respeito da convivência social, e em muitos outros filósofos, né, em muitos outros pensadores, até mesmo modernamente, né, Steven Pressfield, Mircea Eliade, muitos outros vão dar as chaves e o caminho que nós, como seres humanos, podemos seguir. E claro que tenho que mencionar aí a nossa escola de filosofia, né, que nesses mais de 60 anos de existência tem ajudado as pessoas que se consideram idealistas, que pensam, que sentem que a vida não é só competição, não é só um filme para assistir, mas é algo para aproveitarmos todas as oportunidades. Na vida, como você mesmo disse, né, Danilo, existem coisas que são complexas, e existem coisas que são simples. A nossa mente mesmo, ela é complexa, mas ela também tem o seu aspecto de simplicidade, né? Os nossos sentimentos também. Sentimentos e emoções são muito complexos, nos dão a impressão de que não podem ser dominados. Mas esse filme é muito interessante, que na sua simplicidade, ele vai demonstrando a complexidade do ser humano, e vai demonstrando, de certa maneira, né, que quando nós temos conhecimento, quando nós temos acesso a quem tem um conhecimento de qual é a dinâmica que a vida deve assumir, qual é a dinâmica que o nosso comportamento deve assumir, a gente vai começando a simplificar a nossa visão das coisas. Né? Então, as coisas, sem deixarem de ser complexas, pela nossa mudança de perspectiva, né, pela elevação da nossa consciência, nós vamos dando um pouco de simplicidade, nós vamos desdramatizando. E vamos aprendendo com todas elas. Isso vai nos tornando pessoas um pouco mais seguras, isso vai nos tornando pessoas um pouco mais sensitivas, mais intuitivas, vai nos harmonizando com o verdadeiro sentido da vida, né, Danilo? E como dizia a grande filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, quando você compreende e coopera com a natureza vai pouco a pouco abrindo os seus segredos e os seus mistérios para auxiliá-lo na sua mais sagrada missão. Travar essa batalha interior e poder descobrir aquilo que o torna feliz e o realiza. Dessa maneira encerramos então esse nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito bem, Danilo, para mim é um grande prazer estar aqui com você, trocando essas ideias filosóficas a respeito de um filme tão interessante e também compartilhando isso com todas as pessoas que nos ouvem há já um bom tempo. Sem dúvida, José Roberto. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, podem também fazê-lo entrando em contato através do nosso site nova-acropole.org.br.
Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Finale.